Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Já começo pedindo desculpa porque alguns dias eu ficar assim com o braço imobilizado. Desloquei o ombro jogando fute ontem, na terça-feira, então pelo menos uma semaninha imobilizado. Amanhã até já deve estar para fora, porque hoje eu estou usando aquela imobilização completa, tá por dentro aqui da camisa. Amanhã deve estar com aquelas tipóias, né? Mas que fica mais tranquila. Mas enfim, então não estranhem, acostumem, no máximo 2 vídeos assim e depois está tudo certo, tá? O vídeo de hoje nem necessariamente falaria de jogadores do Santos específico, mas não um recado, mas eu espero que a diretoria do Santos esteja de olho. E no que eu tô falando? É do Mundial Sub-20, porque já fiz outros vídeos aqui no canal disso, mas falando de Sul-Americano Sub-20, né? Porque é o tipo de competição que, é claro, eu acho que um clube de futebol profissional, organizado, de alto nível, certamente tem gente monitorando. Esse tipo de competição sempre tem muito jogador bom e muitas vezes em clubes bem menores. E aí você pode até falar, Edu, mas está disputando esse Mundial é porque provavelmente o moleque se destaca muito, né? Muito caro. Cara, às vezes sim também. Mas muitas vezes não. Tem jogador escondido mesmo, em times bem menores e que eu acho que pode se aproveitar muito bem. Hoje, eu estou falando do Mundial Sub-20, né? Hoje eu assisti, por exemplo, Argentina e Nigéria, já tinha assistido jogos do Brasil também nessa competição, e tem muito jogador bom de verdade. Então, até vou falar os nomes específicos, mas só citar mesmo, por que eu considero tão importante esse tipo de competição, estar atento a esse tipo de competição. Antes, só deixa o like aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, é de graça e ajuda bastante. Teve um vídeo hoje de manhã, se você não viu, sobre até um corte da live do trio, né, de ontem, corte da live de ontem, que foi a hora de manhã, falando sobre os tópicos do novo estatuto aí que vão ser votados. Vai passar primeiro pelo conselho e depois o sócio vai votar. Coloquei quais são os tópicos, né, que o Noronha citou na live de ontem, falei minha opinião. Enfim, se você quiser ver, é o vídeo de hoje de manhã. Agora, sobre o Mundial Sub-20, eu tenho um exemplo claro que eu gosto bastante, porque ele nem estourou ainda. É um menino que tá lá na Arábia, não, acho que é Catar, deixa eu ver, o Al-Garrafa de onde? Eu nunca sei esses times de lá do Oriente Médio. É Catar. Por exemplo, é o Fabrício Dias, que é o volante uruguaio. Ele jogava no Liverpool do Uruguai, não sei se vocês já chegaram a ver ele jogar. Provavelmente sim, que ele enfrentou o Corinthians em uma Sul-Americana de 2023 até. E eu já gostava dele porque eu já tinha visto ele jogar no Liverpool, ou Liverpool, sei lá, do Uruguai, não sei como é que se fala. E era um jogador de muito destaque, disputou o Sul-Americano com a seleção uruguaia, né? Foi capitão, inclusive, foi muito bem. Eu acho que o Flamengo até disputou o Mundial, aliás. O Flamengo chegou a monitorar ele e tal. Acabou que ele foi para o Garrafa por 5,5 milhões de euros. Nem é um valor tão grande, mas é um valor alto, claro. Só que estou pegando o exemplo dele por quê? Porque tem muito jogador muito bom nessas competições e que às vezes estão escondidos. Por exemplo, ele estava no Liverpool do Uruguai. Você pode pegar hoje, eu vou pegar do jogo que eu vi hoje, tá? Argentina e Nigéria, o Tobias Ramírez, que é um jogador do Argentino Júnior, jogador jovem ainda, 2006 ele. Então, 2006, então ele tem 18, né? 19. Não sei se ele já completou 19, mas é ano que completa 19. E já disputa, é um jogador que já joga pelo Argentino Júnior profissional mesmo. É muito bom jogador, tá? Um jogador que é um zagueiro muito combativo, pode fazer lateral em alguns momentos também, mas é um jogador bem interessante. Há pouco tempo, um jogador também da Argentina, tá? Que é o Julio Soler, né? O lateral esquerdo que é capitão até da seleção. Ele tá no Bournemouth, foi contratado pelo Bournemouth em janeiro, acho que foi no começo desse ano. Claro que quando vem um time da Premier League é impossível competir, tá? Mas o ponto ele estava lá no Lanús, era um jogador do Lanús que talvez não foi tão observado aqui, né? Ele já atuava pelo profissional do Lanús. Claro, a gente sabe que um jogador que quando tem muito destaque assim, ele custa caro mesmo. Mas se talvez tivessem ido um pouquinho antes nele, no ano passado, digamos assim, começo do ano passado, será que não dava para ter pago um pouquinho menos? O Bournemouth pagou 8 milhões de euros, um valor caro, obviamente. Ainda mais porque lá ele nem joga direito, ele joga ali mais copinhas, né? A Copa da Liga, ou entra na Premier League, enfim. Mas jogador de muito potencial, muito talento. E que, de novo, um clube de lá de fora que está sempre atento, e Bournemouth, Brighton, esses times são mestres nisso, né? Em vir aqui e pegar uma promessa sul-americana bem barata. Então,
espero muito que estejam de olho no Mundial aí, porque tem jogador bom envolvido, tem jogador bom atuando. E aí, por exemplo, até a gente pode citar isso, fiz um vídeo no meu segundo canal, o Gardner Futebol Internacional, né, falando da demissão do Ramon Menezes, da seleção sub-20. E ele reclamava muito que, não tem os principais jogadores. É bem verdade, tá? Não tinha. Mas as seleções grandes não costumam ter, tá? E mesmo assim tem muito jogador bom. Então, de novo, é claro que aí você vai na seleção brasileira, são todos jogadores de time grande. Nenhum time grande vai vender jogador sub-20 para outro time grande, é óbvio. Mas de times de outros países, de times em que a moeda brasileira é mais superior, né? Igual os times argentinos, os times chilenos, de repente você consegue, né? Então, é esse o ponto que eu quero mais levantar aqui, né? Talvez o principal jogador, né, desse Mundial seja o Gilberto Mora, que é um meio-campista mexicano que está no Tijuana, do México mesmo. Já jogando no campeonato profissional também, tá? Já estreou, inclusive ele já estreou pela seleção principal também. Mas enfim, é um jogador muito bom, que já está aí com bastante participações em gols, né, nesse campeonato. Se eu não me engano, ele está com 3 gols e 2 assistências, é quem mais participou. E talvez seja quem mais demonstrou um grande nível mesmo nesse Mundial. E é um menino de 16 anos ainda, ele vai completar 17, ele é 2008. Ou seja, de novo, levanto a questão aqui. Tem jogador bom e tem jogador bom de muita idade. Um que eu cito também, vi bem pouco hoje, tá? Eu vi ele hoje atuando e depois fui fazer pesquisa sobre ele porque eu gostei. É o zagueiro /lateral Daniel Bayemi, da Nigéria, que inclusive está disputando seu segundo Mundial. Já disputou o Mundial Sub-20 em 2023, esse ano ele completou 19, então tinha idade para disputar o segundo. Já estreou pela seleção profissional, estreou inclusive com 16 anos e alguns meses, tipo, é o 8º, eu fui procurar, é o 8º mais jovem da história da seleção nigeriana a estrear. E ele atua num time da Eslovênia, que é o Primorje, de lá. Ele antes tinha vindo do... Calma, tinha visto o nome do time? Bielsa United, da Nigéria. E foi lá um time da Eslovênia e contratou. Claro, nesse caso em específico, eu estou falando de um jogador que eu vi pouquíssimo, tá? E de um nível que... ele atua no campeonato, né, de um nível mais baixo que o esloveno. Mas, de novo, é a questão do buscar jovens e depois revender, ou buscar jovens e depois trabalhar eles em cima. Até porque eu não estou falando também que nenhum desses chegariam, resolveriam problemas no Santos, nem nada. Mas, assim, peças interessantes que poderiam evoluir mesmo aqui também e poderiam te agregar bastante, não só retorno técnico quanto financeiro. E de novo, eu vou repetir isso porque eu sei que às vezes pode parecer até meio besta da minha parte, né? A gente fala, caramba, mas você está falando um negócio tão óbvio. Sim, é tão óbvio e às vezes a gente não faz. De novo, já fiz vídeo disso aqui falando de Sul-Americano Sub-20, falando até de mercados que a gente não explora. Muitas vezes o mercado africano tem muitos bons jogadores e o futebol sul-americano no geral não explora muito, né? Que é, por exemplo, os países, especialmente os nórdicos, né? Noruega, Dinamarca, têm apostado em muitos jovens africanos lá, tanto que você vê a transição que eles fazem às vezes passando sempre por times mais tradicionais desses países e depois vão para centros maiores. De novo, é tudo uma questão de captar talentos e saber evoluir. Mas o que eu queria falar para vocês também, 2 jogadores em específico que são interessantes e são de times daqui, que é o Lautaro Milan. Ele está no... Peraí, eu estou vendo aqui. É um meio-campista que está no Independiente, da Argentina. É um jogador chileno também, que bem interessante. O Chile acabou até sendo eliminado hoje, tomou uma goleada para o próprio México. Mas é muito bom jogador também. E tinha um outro que talvez eu não vá achar agora no momento. Porém, era muito bom jogador, que eu assisti também da seleção chilena. E é jovem também, ainda tem seus 20 anos. Enfim, de novo, levantando aqui nomes e hipóteses, mas é um campeonato, o meu ponto principal é um campeonato recheado de talento e é uma situação que talvez o Santos pudesse aproveitar. Quem sabe, pensar um nome ou outro ali, que fosse de ligas menores, por exemplo, ou de times que tem menos dinheiro. Eu ia falar o meio-campista, eu sei que esse é bem mais difícil, né, também, mas o meio-campista marroquino que acabou com o jogo contra o Brasil, o Yassine. Ele joga em um time, cara, um time da 2ª divisão da França, mas é um menino bem jovem também ainda. Calma aí.
Gessime, o nome dele é Gessime, peço desculpas aqui, que de novo, tô digitando bem devagar. E além de tudo, tô procurando. Gessime Yassine, isso, Gessime Yassine, não sei como é que se fala. Mas ele joga no USL Dunkerque, da segunda divisão da França. E é um jogador que também é muito bem visto lá pela seleção, tem projeção de jogar mais à frente eu digo, na seleção principal, mais pra frente, enfim. Ainda tem seus 19 anos, acabou com o jogo contra o Brasil. Enfim, tem muito bom jogador, esse é o meu ponto. E eu espero de verdade que o Santos observe e, de repente, quem sabe, consegue buscar uma peça ou outra. Acho que é sempre um tipo de negociação bem válida. Até porque, o Cruzeiro tem um exemplo perfeito. O Cruzeiro foi buscar antes até do Mundial, né? O Neiser Villarreal, que veio ele vai chegar no Cruzeiro só no ano que vem, né? no começo do ano que vem. Do Milionários, isso, do Milionários da Colômbia. Acho que foi um pré-contrato até que ele assina com o Milionários, com o Cruzeiro, para chegar no final dessa temporada. E ele tá lá no Mundial, é muito bom jogador também. Hoje mesmo, na vitória sobre a África do Sul, ele fez 2 gols. O Cruzeiro foi esperto nessa. E eu sempre gosto de lembrar também os casos que às vezes não vão dar certo, né? É bem verdade. Por exemplo, o Villarreal, o Santos até já emprestou ele, e pode até que ganhe um dinheirinho com ele, porque emprestou para o Aldosivi com opção de compra. E o Santos contratou de graça. Tem o Nicola Profeta, que está aqui no Sub-20 ainda, é jogador de seleção, da seleção venezuelana. O Enzo Monteiro, que pese que ainda não rendeu nada, mas está lá emprestado na Letônia, também não sei se vão conseguir vender. Enfim, às vezes, claro que não vai dar certo, mas de repente você tem um retorno financeiro, é sempre bom para fazer a roda girar, né? O Santos precisa de dinheiro sempre, então jovens jogadores são sempre uma boa fonte de renda. Acho que eu falei demais já. O que você acha disso? Você está assistindo essa competição? É bem legal, eu garanto, viu? É bem legal mesmo. Que hoje eu só vi o jogo da Argentina porque estava vendo eliminatórias africanas, justamente para falar lá no Gardner Futebol Internacional, meu segundo canal. Inclusive, se inscreve lá, dá essa moral aí pra gente. E acabou que eu assisti só um jogo, mas amanhã tem bons jogos também. É uma competição que é bem interessante de assistir. Infelizmente o Brasil já foi eliminado na primeira fase, mas hoje mesmo ainda, eu estou gravando, são 7 horas, ainda tem Japão e França, por exemplo, é um bom jogo, são 2 bons times. Tem Paraguai e Noruega também às 8, amanhã tem Estados Unidos e Itália, e Marrocos e Coreia do Sul. São bons jogos, é legal. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima, pessoal. Valeu.